você acorda e percebe que algo mudou no tom do noticiário internacional. Não é mais tensão crescente, é operação conjunta, é retaliação, é escalada regional. Na manhã do dia 28 de fevereiro de 2026, Israel e Estados Unidos lançaram ataques coordenados contra alvos estratégicos no Irã. Mas para entender o peso disso, você precisa entender uma coisa: Israel e Irã não fazem fronteira. Eles estão separados por milhares de quilômetros. Então, quando há um ataque direto entre os dois, não se trata de confronto territorial clássico. Trata-se de projeção estratégica de poder. Segundo as informações iniciais, os alvos atingidos incluíam infraestrutura militar, centros de comando e instalações associadas a capacidades estratégicas iranianas. Algumas fontes mencionaram que a operação teria sido planejada por meses. Isso é plausível do ponto de vista militar. Operações aéreas de longa distância envolvendo múltiplos países exigem coordenação logística, autorização de espaço aéreo indireto, inteligência avançada, sincronização de sistemas de defesa, cooperação tecnológica. Nada disso acontece de forma improvisada. Agora, o segundo elemento que chamou a atenção foram relatos de que figuras importantes da liderança iraniana poderiam ter sido atingidas. Quando um ataque envolve liderança de alto escalão, o impacto não é apenas simbólico. Mas aqui entra um ponto crucial. Em cenários de guerra, as primeiras informações raramente são completas. Alguns veículos tratam como confirmação, outros aguardam verificação independente. O que não é normal é a velocidade com que o conflito se expandiu nas horas seguintes. Relatos começaram a indicar lançamentos de mísseis e drones a partir do território iraniano em direção a diferentes pontos da região. Aqui é importante entender a diferença entre tipos de armamento. Um drone pode ser usado para ataque de precisão ou saturação. Um míssil balístico é diferente. Ele percorre longa distância, atinge alta altitude e retorna com grande velocidade. Mísseis balísticos de médio alcance podem atingir alvos a mais de 2.000 ou 3.000 quilômetros. Isso significa que o alcance ultrapassa Israel. Pode atingir países do Golfo, pode alcançar partes da Europa Oriental, dependendo da configuração. Quando esse tipo de armamento entra em cena, o nível da crise sobe, porque sistemas de defesa aérea passam a ser ativados. Países vizinhos entram em alerta. Bases militares estrangeiras na região se tornam potenciais alvos indiretos. E foi exatamente isso que começou a ser relatado. Ataques e tentativas de interceptação em múltiplos países do Oriente Médio. Quando mais de 2 países passam a aparecer na equação, o risco de reação em cadeia aumenta. Agora, para entender por que isso não começou agora, você precisa voltar para 1979. Em 1979, ocorre a Revolução Islâmica no Irã. O governo do Shah é derrubado. É instaurada a República Islâmica. A partir desse momento, a relação entre Irã e Israel muda completamente. Antes de 1979, o Irã tinha relações diplomáticas com Israel. Depois da Revolução, Israel passa a ser tratado como inimigo ideológico. Ao longo das décadas seguintes, o confronto não foi direto. Ele ocorreu por meio de aliados regionais, grupos armados apoiados pelo Irã e operações indiretas. Israel acusou o Irã de financiar organizações hostis. O Irã acusou Israel de sabotagens e ataques secretos. Mas confronto direto entre os dois estados sempre foi evitado. Por quê? Porque confronto direto entre estados aumenta o risco de guerra aberta. Nos últimos anos, no entanto, houve uma mudança gradual. Em abril de 2024, o Irã lançou um ataque direto contra Israel envolvendo centenas de projéteis. Foi um momento inédito. Em outubro do mesmo ano, novos ataques ocorreram. Esses episódios alteraram a dinâmica estratégica. E agora, em 2026, vemos um novo nível de frontalidade. Quando 2 países assumem ataques diretos e coordenados, a lógica muda completamente. Não é mais guerra por procuração. É confronto explícito. Mas há outro elemento fundamental. Estados Unidos envolvidos oficialmente. Quando os Estados Unidos da América entram em operação conjunta, o conflito ganha dimensão global. Porque os Estados Unidos da América têm presença militar na região,
alianças estratégicas, influência sobre o sistema financeiro internacional, impacto direto no mercado energético. Isso significa que qualquer escalada pode ultrapassar fronteiras regionais. E é aqui que entra a pergunta central da parte 1. Estamos diante de um ataque limitado com objetivos específicos ou de um movimento estratégico para enfraquecer estruturalmente o regime iraniano? A resposta ainda não está clara, mas o que está claro é que o nível de risco aumentou. E quando o nível de risco aumenta, a informação precisa ser analisada com mais cuidado do que nunca, porque em momentos assim, narrativas se misturam com fatos. E é exatamente isso que vamos organizar na próxima parte. Agora que o cenário militar foi organizado, é preciso entrar na dimensão mais delicada da análise, a possibilidade de mudança estrutural dentro do Irã. A expressão mudança de regime começou a circular rapidamente, mas é fundamental entender o que isso significa na prática. Mudança de regime não é apenas remover uma liderança específica. É alterar a estrutura que sustenta o poder de um Estado. E essa estrutura não depende de uma única figura. Ela depende de instituições, de forças armadas leais, de controle interno e de estabilidade política consolidada ao longo de décadas. Quando você observa o Irã, está falando de um sistema que existe desde 1979, um modelo político que reorganizou completamente o país após a Revolução Islâmica, construiu uma guarda revolucionária poderosa, consolidou redes de influência regional e desenvolveu mecanismos internos de controle. Isso significa que um ataque externo, por mais significativo que seja, não produz automaticamente colapso interno. Um regime costuma se sustentar em 3 pilares fundamentais: controle militar, estabilidade institucional e nível suficiente de apoio ou contenção social. Se apenas um desses pilares for enfraquecido, o sistema tende a se reorganizar. Se 2 forem abalados, simultaneamente, o risco de instabilidade aumenta consideravelmente. Se os 3 entrarem em crise ao mesmo tempo, aí sim surge possibilidade real de transformação estrutural. Mas isso não acontece de forma instantânea. Nos últimos anos, o Irã registrou ondas de protestos significativas. Protestos ligados à economia, protestos ligados a direitos civis, protestos motivados por decisões políticas específicas. Esses movimentos demonstraram insatisfação interna em setores da sociedade. Mas insatisfação não é sinônimo de revolução. Para que uma mudança estrutural ocorra, forças de segurança precisam hesitar em defender o governo. Elites políticas precisam se dividir e precisa existir liderança alternativa organizada capaz de assumir o controle. Sem esses fatores, mesmo grandes manifestações podem ser contidas. Por isso, qualquer narrativa de queda imediata precisa ser analisada com cautela. Ao mesmo tempo, ataques externos podem gerar efeitos contraditórios. Eles podem fortalecer o sentimento nacionalista interno, unindo setores da população contra o que é percebido como agressão externa, ou podem expor fragilidade do sistema, incentivando pressão interna por transformação. Qual desses 2 caminhos prevalece? Depende da dinâmica interna nas próximas semanas. Existe ainda um elemento particularmente sensível. Se a liderança máxima tiver sido realmente atingida, o impacto não é apenas político, é institucional e simbólico. Em sistemas teocráticos, a liderança carrega peso religioso, legitimidade ideológica e influência direta sobre a estrutura militar. Uma transição nesse nível pode gerar disputa por sucessão, reorganização da guarda revolucionária, redefinição de prioridades estratégicas e reavaliação da política externa. Mas, novamente, tudo depende de confirmação sólida e estabilidade interna subsequente. Enquanto essas respostas ainda estão sendo analisadas, o conflito continua ativo. E aqui é necessário ampliar o foco. O Irã não atua isoladamente. Ele mantém influência em diferentes territórios da região. Influencia rotas energéticas globais, participa de negociações estratégicas e mantém relações com grandes potências. Se houver instabilidade interna profunda, os efeitos ultrapassam as fronteiras nacionais. Pode haver alteração no equilíbrio de poder do Golfo, redefinição de alianças, impacto nas negociações nucleares e reposicionamento estratégico de atores globais.
Mas existe um ponto essencial que raramente é discutido com profundidade. Derrubar é uma coisa, substituir com estabilidade é outra completamente diferente. Transições políticas forçadas ao longo da história produziram resultados variados. Algumas resultaram em reorganização institucional. Outras geraram ciclos prolongados de instabilidade. Por isso, quando se fala em mudança de regime, a pergunta mais importante não é se é possível enfraquecer a liderança atual. A pergunta real é: existe plano viável para o dia seguinte? Sem plano claro, o risco é abrir um vácuo de poder. E vácuos de poder raramente permanecem vazios. Eles são rapidamente preenchidos por disputas internas, fragmentações ou novas forças emergentes. É por isso que grandes potências costumam agir com extrema cautela quando o assunto é transformação estrutural em estados consolidados. Neste momento, ainda estamos na fase de avaliação. O que se sabe é que houve uma operação militar significativa. O que está em análise agora é o impacto real dessa operação sobre a estabilidade interna iraniana. E essa resposta não será imediata. Ela dependerá dos próximos movimentos, das declarações oficiais, da reação das forças internas e da resposta regional. É nesse ponto que a situação deixa de ser apenas militar e passa a ser profundamente política. E quando a política entra em cena, o fator decisivo passa a ser o tempo. Você acabou de ver 3 camadas da mesma situação: militar, política e simbólica. Mas a história ainda está em andamento. Nos próximos dias, novos dados vão surgir, confirmações vão aparecer e decisões estratégicas serão tomadas. A pergunta que fica não é quem atacou primeiro. A pergunta é: o que acontece agora? Se você quer continuar acompanhando essa análise com foco em fatos, contexto e leitura estratégica, se inscreva no canal nos próximos vídeos. Eu vou atualizar o cenário conforme novas informações forem confirmadas. Depois de entender o contexto militar e depois de analisar a possibilidade de instabilidade interna, é hora de observar a camada que muitas vezes molda a percepção pública de um conflito: a dimensão histórica e simbólica. O Irã moderno ocupa o território da antiga Pérsia, e a Pérsia teve papel relevante em episódios decisivos da história do Oriente Médio Antigo. Quando eventos atuais envolvem regiões com memória milenar, eles raramente são interpretados apenas como acontecimentos isolados. Eles passam a ser associados a narrativas mais amplas, que atravessam séculos. Isso não significa que o passado determine automaticamente o presente, mas significa que o passado influencia a forma como o presente é interpretado. E interpretação importa, porque guerras não são travadas apenas com armas. Elas também são travadas com narrativas. Quando paralelos históricos começam a ser mencionados, parte do público deixa de analisar apenas dados estratégicos e passa a enxergar continuidade histórica, identidade, legado. É nesse ponto que você precisa manter clareza. Existe a história documentada, baseada em registros e estudos. Existe a interpretação religiosa, baseada em leitura simbólica. E existe a realidade geopolítica contemporânea, baseada em poder, recursos, alianças e decisões estratégicas. Essas 3 dimensões podem dialogar, mas não são a mesma coisa. Confundir essas camadas pode gerar análises emocionais demais. Ignorá-las pode gerar análises incompletas. Agora, amplie o foco mais uma vez. O que realmente decide o rumo de um conflito moderno não é apenas um ataque específico, por mais impactante que seja. Não é apenas a possível eliminação de uma liderança, não é apenas a intensidade das primeiras retaliações. Conflitos de grande escala são definidos por sustentação, por capacidade de manter pressão ao longo do tempo, por estabilidade interna, por apoio diplomático e por controle de narrativa. Se o confronto permanecer limitado, ele pode resultar em redefinição estratégica, novas linhas de dissuasão e rearranjo regional controlado. Se houver expansão contínua, pode provocar envolvimento mais direto de potências globais, impacto nos mercados energéticos e instabilidade econômica internacional. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita com frieza: o que transforma um episódio tenso em ponto de inflexão histórico? Isso acontece quando 3 fatores coincidem: mudança estrutural interna relevante,
reorganização regional de alianças e reconhecimento internacional de uma nova configuração de poder. Até agora, ainda estamos no estágio inicial de observação. As primeiras horas de qualquer escalada são marcadas por informações fragmentadas, versões divergentes e declarações estratégicas. Somente com o passar dos dias, padrões mais claros começam a se formar. E aqui está o ponto central desta análise. Você não está apenas acompanhando um confronto militar. Você está acompanhando uma disputa de enquadramento. Alguns enxergam início de transformação estrutural. Outros veem continuidade de uma rivalidade que já existe há décadas. Alguns utilizam leitura simbólica, outros mantêm foco estritamente estratégico. O desfecho real, porém, não será determinado pelas declarações iniciais. Ele será definido pelos próximos movimentos. Se houver contenção diplomática coordenada, a crise pode se estabilizar. Se houver nova rodada de ataques diretos de alta intensidade, o cenário pode escalar rapidamente. Se surgirem sinais concretos de divisão interna significativa no Irã, a equação muda. Se as alianças regionais permanecerem firmes, o conflito pode ser administrado dentro de limites controláveis. Neste momento, a única afirmação sólida é que o nível de risco aumentou. O equilíbrio estratégico da região está sendo testado, e os próximos dias serão decisivos. 3 indicadores vão mostrar a direção real: a intensidade das retaliações, a estabilidade política interna iraniana e o posicionamento público das grandes potências. Esses fatores revelarão se estamos diante de um evento pontual de alta tensão, ou de uma transformação estrutural mais profunda no Oriente Médio. Enquanto essas respostas ainda estão se formando, a postura mais responsável é análise cuidadosa, não reação impulsiva. Porque em cenários de alta tensão internacional, a diferença entre fato confirmado, narrativa estratégica e interpretação simbólica se torna determinante, e essa diferença pode definir se a crise se expande ou se é contida. E se quiser uma parte específica aprofundando apenas o cenário interno iraniano ou apenas o impacto econômico global, deixe nos comentários, porque em momentos como este, informação clara faz diferença. Nos vemos no próximo vídeo.